Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python aqui, continuando e finalizando este tema sobre módulos. É muito importante que saibamos, né, um detalhe muito importante quando nós utilizamos módulo. Então vamos a ele. Nós vamos falar hoje aqui sobre alguns nomes, algumas variáveis, né, especiais, né, que nós encontramos dentro de módulos Python. Então, qualquer nome, qualquer variável que comece com apenas um underline ou underscore, né? O all, né, um nome específico, all, com dois underline ou underscores de cada lado. Quando tem dois, né, a gente chama de dunder, né? Dois, né? Double under, under, né? Double under. Apenas um é under, dois dunder. Okay. Só para que nós entendamos e saibamos, né, quando a gente visualizar isso, principalmente profissionalmente, é muito utilizado esse termo, ok? E temos também o main e o name, né, também com dois underlines ou underscores, ok? Ou seja, a gente chama assim, dunder main e dunder name, ok? É assim que nós falamos. Muito bem. Então tem under qualquer nome, dunder all, dunder main e dunder name. Tudo bem? Então vamos ver para que isso, o que isso é, o que isso serve, para que nós utilizamos isso, né? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Dois underscores ou underlines aí é o dunder, né? Muito bem. A utilização de um ou dois underscore antes, né? Seja principalmente de nome de variável, né? Ela pode ter vários significados, mas o principal é que ele permite que aquela determinado nome, aquela determinada variável, né, ela basicamente seja encapsulada e não esteja disponível para um nível superior. Nós chamamos isso de um encapsulamento. Obviamente, isso é apenas por convenção, né? Nós conseguimos, né, ter acesso a essas variáveis, né, mesmo tendo um ou dois underlines. Mas, por convenção, nós colocamos, né, um underline ou dois underlines para mostrar que ela é privada, né? Ela é restrita a determinado conjunto, a um determinado módulo, a uma determinada função, a uma determinada classe e assim por diante, ok? Nós vamos ver isso a fundo, né, e de forma completa quando nós tratarmos de orientação a objetos, ok? Mas por enquanto, né, vamos voltar lá aos nossos atributos, as nossas variáveis ali especiais. Para que isso serve? Por que eu estou trazendo aqui, né, no assunto de módulos? Pelo seguinte, e na maioria das linguagens, quando nós executamos um determinado programa, ou seja, colocamos para rodar um determinado programa, a sua execução inicia por uma função especial chamada main de principal em inglês, ok? Então, geralmente ela começa ali e aí nós vamos para outros módulos. Lá em linguagem C, C++, em Java, né, nós temos lá em C, C++ apenas main, né, void, main. E em Java, né, geralmente vocês vão encontrar lá public stat void main, né? Ou seja, toda a execução começa por essa função conhecida como main ou principal, a tradução aí para o português, ok? Muito bem. E no Python? No Python, basicamente, o interpretador Python, né, quando nós rodamos um módulo corrente, ele começa lá desde a primeira instrução, vai executando, vai tentando interpretar e executar até a última instrução, ok? Muito bem. O que acontece se nós inserirmos ali, por exemplo, um import de um determinado módulo? Via de regra, né, ele vai fazer o seguinte, ele vai, né, começar a execução aqui no início deste módulo corrente. Uma vez que ele observe, né, que existe ali um comando de importação, o que ele faz? Ele desvia, né, o fluxo de execução para este módulo específico, obviamente se existir, né, ele vai lá, acessa o módulo, traz, né, o conteúdo deste módulo para o módulo corrente e olha, executa, né, passa por cada um desses comandos do módulo corrente. Só então ele retorna para o comando subsequente ao import e continua aqui a execução, né? Para ver isso acontecer, né, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos digitar aqui, vamos criar um módulo 1.py e vamos digitar aqui um outro, né, script chamado programa.py.
Dentro deste programa.py, nós vamos importar na primeira linha o módulo 1, né, que é esse daqui. E em seguida nós vamos fazer alguns comandos aqui, vamos executar alguns comandos, ok? Então vamos lá para o PyCharm. Eu já adiantei aqui, ó, já digitei o módulo 1, né, aqui. Então o módulo 1 tem lá apenas esses dois comandos. E lá no programa eu estou fazendo a importação do módulo 1, que é esse daqui, e aqui a execução basicamente de alguns comandos. Aqui no programa vamos executar este programa. Então, ó, se efetivamente, né, ele executasse só estes comandos que estão aqui no programa.py, olha só, ele mostraria uma linha, esta mensagem aqui, ó, print y, né, essa mensagem, e depois finalizaria com isso, e aí basicamente imprimiria uma variável x que está dentro de módulo 1, que é essa daqui, né? Então ele mostraria então 1, 2, 3, 4 linhas, ok? Mas vamos ver o que acontece realmente. Vamos executar e vamos ver aqui o que aconteceu. Olha lá. A primeira coisa, a primeira execução, se ele só executasse os comandos que estivessem aqui dentro do programa.py, seria uma linha tracejada, ok? Só que olha só o que ele executou em primeiro lugar. PyPro seja um profissional Python. Aonde que está isso? Está exatamente aqui, ó, no módulo 1.py. Quando nós fizemos aqui a importação, ele colocou aqui, basicamente, todos os comandos, né, os comandos do módulo .1, que são esses daqui, e passou por eles, né, executou-os, né, interpretou cada um deles. E tem um comando aqui que faz a impressão, né, mostra esta variável aqui, basicamente, que é esse daqui, ó, PyPro seja um profissional Python, ok? Então, isso prova que quando nós fazemos a importação pura de um módulo, ele basicamente executa todos os comandos que estão nesse módulo. Muito bem. Para que isso não ocorra, para haver uma proteção, né, basicamente, nós temos aí algumas estratégias, né? Então, ó, quando nós importamos um módulo, um pacote, também a gente importa todas as variáveis, todas as funções e toda a gama de espaços de nomes que efetivamente que existem ali dentro do módulo que nós estamos importando ou do pacote que nós estamos importando, né? E existem aí alguns artifícios para a gente, pelo menos, tentar ocultar. Obviamente, não é 100%, mas é uma tentativa de ocultação desses elementos, ok? A primeira delas é quando nós criamos, né, basicamente, as variáveis, né, os elementos, os atributos, etc., lá no módulo específico, se nós utilizarmos um underline, né, um X aqui, o que acontece? Quando nós importarmos esse módulo especificamente, e principalmente com from, isso vai evitar, né, que este espaço ou esses atributos, essas variáveis sejam então copiadas, né, para este módulo superior ou o módulo principal, né? Então essa é uma primeira estratégia. Existe como acessar essas variáveis? Existe, né? A gente só está inibindo a princípio, né, de uma maneira muito simples, ok? Mas eles ainda ficam disponíveis, ok? Uma outra maneira é utilizando all, né? All é quando nós atribuímos a esta variável, né, under all, elementos ali. Efetivamente acontece o seguinte: quando nós fazemos a importação, principalmente com from aqui, né, ou seja, com from, o que significa? É exatamente o inverso da utilização do under variável, ou seja, o under na frente das variáveis. Ele só vai copiar, né, aqueles elementos que nós colocamos, que nós viermos a colocar dentro, né, de uma lista que vai então ficar associado à variável all, ok? Então a gente está falando o seguinte, ó, estamos dizendo que deve ser exportado, ou seja, de um módulo para o outro, apenas estes elementos aqui, todos esses elementos, all, né, todos esses elementos que estão dentro dessa lista, apenas então somente, os demais não são exportados, ok? Muito bem. E por fim, né, nós temos ainda as variáveis main e name, né? O que são essas variáveis? Basicamente, elas nos permitem fazer uma certa, vamos falar assim, encapsulamento, né, das funções que nós estivermos trabalhando lá nos módulos que nós vamos importar para o módulo principal. Como isso ocorre, né? Basicamente é o seguinte: quando nós executamos um determinado módulo, né, a variável name, dunder name, ela vai ter um valor atribuído a ela
correspondente ao nome do módulo que nós estamos executando naquele determinado momento, ok? Então, por exemplo, né, se nós estivermos executando, né, um determinado módulo, a partir daquele módulo específico, então a gente colocou lá Python e o nome do módulo. Então aqui no PyCharm a gente executou basicamente um módulo específico ali. Aquele módulo basicamente vai atribuir a este dunder name, a esta variável dunder name, o que nós chamamos de main, o nome, né, main, esse daqui, ó, dunder main. Então vai ter basicamente a associação desse dunder main. Os módulos que nós importamos, ele vai receber o nome basicamente que dos próprios módulos. Então, se o módulo que nós estamos importando chama módulo 1, o nome, né, que vai ser associado a name vai ser módulo 1. Vamos fazer na prática aqui, aí isso acho que vai ficar um pouco mais claro. Vamos novamente pegar essas duas funções aqui, ou dois módulos aqui, ó, módulo 1 e o programa, e vamos fazer o seguinte, ó, aqui dentro ele não está fazendo a impressão aqui, então vamos fazer o seguinte, ó, depois que ele imprimir essa frase, nós vamos pedir para ele imprimir aqui, né, basicamente, a variável name. Vamos ver como se chama, né? Então, nós estamos dentro do módulo 1 e nós vamos imprimir a variável name, ok? Vamos salvar isso e depois, aqui dentro de programa, nós vamos também fazer o seguinte, olha, depois que ele imprimir o y aqui, ó, nós vamos também pedir para ele imprimir aqui dentro a variável name, ok? Muito bem, vamos salvar e vamos executar. Vamos ver agora o que acontece. Vamos lá. Olha só. Então ele mostrou lá primeiro aquela frase, PyPro, e aqui, ó, módulo 1. O que é isso? Né? Então aqui ele importou o módulo. Ele veio para cá, fez essa atribuição, imprimiu, olha lá, imprimiu PyPro, seja um profissional Python, e em seguida ele imprimiu isso aqui, ó, print name, que é basicamente isso daqui, ó, módulo 1. Ora, o nome do módulo é módulo 1. Então ele contém exatamente o nome do módulo corrente, ok? E olha só o que aconteceu quando ele voltou para cá e continuou aqui a execução. Ele imprimiu a linha tracejada, depois imprimiu PyPro, essa linha aqui, né? Ou seja, print y aqui que contém isso, e em seguida ele imprimiu name. Olha só o name agora aqui dentro, main. Ou seja, o módulo de execução inicial é conhecido, né? É atribuído como main, né? Dunder main, ok? Muito bem. E para que isso serve, né? Basicamente, nós podemos fazer aqui um processo de encapsulamento e permitindo, né, que essas coisas aqui, olha, quando nós importarmos, não aconteça, né? Obviamente, eu estou fazendo isso apenas para fins didáticos. Geralmente não é assim que nós montamos aqui um módulo, né? Como que nós efetivamente montamos um módulo aqui? Nós, por exemplo, colocamos tudo isso aqui dentro de uma função. Por exemplo, aqui, vamos fazer aqui uma definição de função, né? Uma função chamada função, né? E isso daqui, olha, um outro detalhe, ó, aqui nós teríamos que ir para a direita com todos os elementos. Então, uma forma você clica aqui na frente e 4 espaços, né? Você pressiona 4 espaços. Uma outra forma, ó, a gente seleciona todo o texto e tecla Tab. Ele automaticamente faz a indentação aqui para a gente, tá? Essa é uma das facilidades de se utilizar uma IDE, né? Então, pronto, já ficou aqui dentro esta função, ok? Muito bem, vamos salvar. E aqui, agora, em programa, nós também colocamos todas esses comandos aqui dentro de uma função. E, né, a função, né, que deve ser iniciada, que deve iniciar todos os módulos, os comandos, etc., por definição, por uma utilização até mesmo em outras linguagens, essa prática também vem para o Python, né, principalmente quando utilizado profissionalmente. Então aqui nós devemos criar uma função, né, que deve então ser iniciada quando da execução do módulo principal. E, né, ela deve se chamar. O deve é muito forte, mas existe, né, uma padronização no mercado de se utilizar, por exemplo, uma função chamada main, né, que é a função principal. Então nós começamos a execução por essa função. Aí a gente coloca tudo isso daqui, olha só, tab, dentro dessa função main. Ótimo. E aqui, ó, a gente poderia simplesmente chamar aqui a função, ó, main, ok?
Mas vamos imaginar o seguinte, que este módulo, ou seja, o programa.py, seja também um outro módulo, né? A gente possa reutilizar esse outro módulo. Se a gente fizermos a importação deste módulo aqui, ele também vai executar, né? Quando nós colocamos só main assim. Então, uma estratégia que é adotada é nós verificarmos o dunder name, se ele efetivamente contempla, né, o nome dunder main, ou seja, nós estamos executando inicialmente este módulo ou não, ou ele está sendo incluído apenas dentro de um outro arquivo. Então, olha só, a gente poderia fazer assim, ó, if, né? Aí a gente coloca aqui, ó, dunder name, ele é igual a dunder main. Se for, ou seja, eu estou executando o script programa.py, ok? Se for, aí sim a gente executa a função main. Caso contrário, não. Nós só estamos incluindo. Vamos rodar aqui e vamos ver a execução. Salvemos e executemos. Eu não salvei aqui o módulo 1. Salvar o módulo 1. E eu também não utilizei aqui tem um errinho aqui. Aqui eu vou, ele não está mais disponível o X aqui, né? Nós temos que fazer a execução da função. Então aqui, módulo 1 ponto função. Pronto, agora corrigimos aqui. Salvemos e vamos executar agora. E tá aí, ó. Então ele executa, né? Aqui, ó, vejam que ele não mais executou, né, o PyPro seja um profissional Python, hein? Não mais executou. Tá vendo aqui, ó? No início, né? Ele começou aqui a execução, executou PyPro, mostrou que está no módulo principal, e aí ele chamou, a função dentro de módulo 1. Aí isso daqui é transferido para cá, e aqui é executado. Só então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Módulo PyPro e o módulo 1. Então isso aqui está ocorrendo exatamente aqui dentro deste módulo apenas. Então só agora está sendo executado isso, né? Ou seja, exatamente como nós queríamos, ou seja, na ordem que nós queríamos. E tem esse none aqui final, por quê? Porque esta função aqui, ela não está retornando nada, então por isso que aparece um none aqui, tá? Muito bem, agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar esta função aqui, ok? E vamos importá-la dentro de um outro script. Vamos criar aqui um novo script. New script. Aqui, teste, vamos chamar de teste, tá? Então tá aqui. Aqui, olha só, vamos fazer um import de quem? De programa, ok? Muito bem. E dentro desse programa aqui, vamos fazer também a definição aqui de uma função main, ok? E essa função main aqui vai apenas imprimir, por exemplo, vamos ver, teste, ok? Muito bem. E em seguida, vamos pegar aqui, ó, programa, ponto, e vamos chamar aqui dentro, depois do teste, a função main que está lá no outro, ok? Muito bem, vamos aqui fazer exatamente a mesma coisa, só se name é igual a main, aí sim então eu executo quem? Este main aqui, ó, ok? Muito bem, vamos salvar e vamos executar este aqui, ó, teste. Vamos ver o que acontece, pessoal. Vamos lá, arquivo, run, teste. E tá aí, ó. Olha só o que aconteceu. Main, né? Ele executou aqui, ó, teste. O teste é esse daqui, ó. Então ele executou o main, que veio para cá, executou teste, e aí ele foi e executou quem? O main que está dentro de programa. E olha só o que acontece. Quando ele desvia para cá, ele começa a executar aqui, né? Esta função, e não essa, hein? Esta função aqui. E vai, mostra. E olha só o que ele mostra como sendo o name aqui, ó, programa, tá? O name é programa. Em seguida, ele chama a função, então eu estou chamando um módulo dentro de outro módulo, né? E aí o módulo 1, e novamente aparece lá o nome, ok? Então vejam que, basicamente, esta função aqui não foi executada. Por quê? Porque quando nós chamamos aqui o import programa, e ele veio aqui, analisou todas essas expressões aqui, todos esses comandos, nós não estávamos dentro do name main, não foi
executado isso aqui. A mesma coisa quando nós importamos o módulo aqui, ele veio para cá, também só olhou, né, definiu todo o espaço de variável, etc., mas não executou nenhum comando, ok? Ele só foi executar realmente aqui no final. Então é isso por hoje, pessoal. Ficou um pouco longa a aula, mas é um assunto importantíssimo, muito utilizado profissionalmente lá no mercado de trabalho. Então é importante que vocês tenham essa noção e utilizem, né, dessa forma a construção dos seus programas, né? Quanto mais complexo, mais modularizado é importante que ele seja. Então é isso, né? Nos vemos na próxima aula, que será então um novo módulo, um tema importantíssimo a partir do próximo módulo, que é Comprehension in Python, né? É um assunto que efetivamente é uma abordagem que só em Python, né, a gente consegue encontrar, e outras linguagens funcionais como Lisp ou semelhantes, ok? E é ela, né, essa funcionalidade que dá um poder extra aí, bem interessante para o Python. É por isso que ele vem se destacando perante as outras linguagens, ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!